Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Bênção, um podcast voltado a trazer palavras que edificam a sua vida, jovem cristão, você que é casado, você que é adolescente, senhor, senhora, enfim. Hoje nós temos uma palavra para você, após algum tempo parados, voltamos agora a 1000 por hora com esse projeto novamente. Hoje nós estamos aqui com o obreiro Johnny. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alisson e temos uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Não é mesmo, Johnny? É mesmo. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos falar a respeito da juventude cristã. Então você que é jovem aí, fique atento a essa palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que será muito edificante. Amém? Amém. Para quem não me conhece, me chamo Johnny, sou obreiro da Casa da Bênção. Auxilio o pastor com a juventude da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é um tema muito bacana para a gente estar passando para vocês. É um tema muito badalado, vamos dizer assim, a juventude cristã. Tem várias aberturas, vários contextos e leques que dá para a gente abrir dentro desse contexto, E eu me sinto muito honrado, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, estar aqui podendo, Amém. A gente está podendo dialogar e conversar aí sobre essa questão. Amém, glória a Deus. Quero começar, pessoal, lendo aqui já um texto que está em 1 João, capítulo 2, o versículo de número 14 e o 15. O finalzinho do 14, na verdade, a parte B do versículo 14, João escreve assim, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Versículo 15 diz, Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É verdade. Hoje a gente vê, eu estou falando aqui de um contexto jovem cristão, mas isso pode ser também para o adulto, pode ser também para o adolescente. Mas principalmente o jovem cristão, que a gente quer tratar aqui nessa noite, a gente vê a dificuldade do jovem cristão viver o que a palavra diz a seu respeito. João aqui ele está declarando, jovens, eu vos escrevo, no caso Deus fala através de João, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus está em vós. No Salmo 119, o salmista ali ele fala, como poderá o jovem guardar puro, reto o seu caminho? Ele responde, observando-o segundo a palavra do Senhor. E hoje eu vejo a dificuldade no meio cristão, muitos jovens às vezes nos procuram, e eu tive essa dificuldade também, de caminhar, olhar o meu caminho de acordo com a palavra de Deus, porque a gente vive num mundo hoje de muitas oportunidades. Oportunidades, claro, passageiras, oportunidades que vão trazer um prazer momentâneo, mas que nos afasta da realidade de Deus para as nossas vidas. E dentro disso, sobre não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, eu quero entrar aqui então com nossos pontos aqui, Por exemplo, vamos falar jovens nas escolas, as faculdades e universidades, a gente vê como é a situação. O Johnny, o obreiro Johnny, ele é engenheiro, Fez faculdade em Paracatu. Qual faculdade? Foi na Uniatenas, hoje Uniatenas, Atenas. Então, sim, ele viveu isso lá e sabe trazer para nós o que é a realidade de um jovem cristão dentro da faculdade. O que você viveu lá de experiência? Como que você acha essa questão de não amar o mundo? Porque dentro da faculdade, dentro das escolas, o jovem ele vai ter ali vários convites para satisfazer o prazer humano, o prazer carnal, e se abster da palavra, de viver da palavra de Deus, como o salmista nos orienta e como João escreve aqui também, em guardar a palavra. Acaba que nesses lugares as oportunidades são maiores, do jovem. Ao invés dele guardar a palavra no seu coração, o coração dele vai ficar dividido com várias outras tentações. É um banquete que é oferecido para você quando você entra na faculdade.
não adianta romantizar. Não adianta romantizar. Não. É um banquete que é te oferecido. Isso que eu estava numa faculdade particular, não era nem uma pública. Na pública a coisa ainda é mais punk ainda. Ideologias, né, e tantas outras coisas que são implantadas hoje no meio da juventude. E se você não tiver uma mentalidade muito firmada naquilo que você é em Deus, a sua identidade em Deus, e aquilo que Deus te chamou, não tem como. Eu aconselho você que está me assistindo aí do outro lado, você que tem sonho de entrar numa faculdade, mas você não tem convicção e certeza do que você é em Deus e da sua identidade e do seu chamado para o qual Deus te chamou, não entre. Você tem que ter isso muito firmado, muito firmado. Para mim hoje é uma das áreas mais difíceis de evangelizar, faculdades. Porque eu tive lá dentro e sei como é que é. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa certeza. Muito pelo contrário, eu era um desviado dentro da igreja. Não vou mentir, né? Eu já contei meu testemunho aqui por várias vezes aqui no púlpito da nossa igreja. E eu era um desviado dentro da igreja. Então você pensa, eu já não tinha a mente firmada em Cristo. Eu não tive um encontro verdadeiro com Cristo. E quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, há mudança. E a pessoa não fica da mesma forma. Então, quando eu entrei lá dentro, todos os desejos que a minha carne tinha, dos mais tranquilos aos mais, tinha um prato para oferecer. O inimigo tinha um prato para estar oferecendo. Sim. E não fui só eu. No tempo que eu estava lá, eu tive contatos com alguns cristãos e nenhum deles ficou ileso. Nenhum deles que eu tive contato lá dentro não se afundou. Uns mais, outros menos, mas todos se lambuzaram no pecado. Porque tem uma euforia. Quando você é calouro, você tem aquela euforia da recepção. Nossa, novas pessoas. Quando você já eu esqueci a palavra que fala agora, mas você já tá ali, já tá no curso, já tá cursando, já tá no tempo, né? Os veteranos. Aí já tem uns calouros para te admirar. Aí já outros 500. Então sempre vai ter um prato. Sempre vai ter algo para estar te oferecendo, fora as festas, que tem diversas festas que tem. Então tem que ter um propósito bem estabelecido. Não somente no coração, mas no coração e na mente. Amém. No coração e na mente. Se você não tiver um psicológico forte, porque, meus amigos, assim, ataque. Às vezes Deus colocava assim, eu lá e o Espírito Santo me tocava para mim falar alguma coisa ou para mim conversar com alguém e na hora, tipo, você via na hora, o corte era imediato. Sim. Tá, cortava na hora, porque nós vivemos numa geração onde tudo pode, nada não é permitido, tudo é válido dependendo da ótica de quem tá vendo. Então, tudo tinha um depende e o tal do nada a ver. Ah, maconha é ruim. Tá, depende. Aí vem um camarada lá de farmácia que tá estudando, fazendo química ou tudo farmácia. É relativo, né? Não, mas ela pode fazer isso e isso e isso de bom pra você. Uhum. Então depende. Não tem uma verdade absoluta. Tudo relativizado. Porque se nós formos pensar, pastor Alisson, a verdade absoluta tá aqui. Sim. Somente aqui. O resto pro mundo é tudo relativo. Sim. Aí é que entra a questão. Quando eu me torno cristão, tudo ao meu redor precisa ser baseado por essa verdade absoluta. Né? Você citou a maconha, né? Igual lá era um termo que eles colocavam. Sim.
vai me fazer mal? Eu, jovem cristão. Ela pode ser que ela tenha algumas finalidades ali na medicina, mas o meu olhar não pode ser mais um olhar carnal, né? Sim. Quando você é jovem cristão, nós precisamos entender isso. O jovem cristão, na verdade, todo cristão, mas hoje a gente falando aqui para o público jovem, tudo que você for fazer, comece a enxergar as coisas a partir de hoje, anota isso aí, a partir de uma ótica bíblica, porque daí você não vai cair nisso daí que o obreiro Johnny falou. A partir do momento que eu uso a ótica bíblica para as coisas, daí eu não vou relativizar nada. Tudo vai ter que entrar pela verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Exato. A palavra de Deus, ela não tem 2 pesos, 2 medidas. Jesus fala, é sim, sim ou não, não. Pronto, acabou. Então, tudo aquilo que vai chegar até você, por exemplo, nesse contexto, né, que a gente entrou na faculdade, por exemplo, seja na escola, trabalho, enfim, qual que seja a área que estamos inseridos, né, tudo nós precisamos olhar e analisar, não a partir do que vai me beneficiar, mas a partir de uma ótica bíblica. Pode ser que seja bom para mim e vai trazer prazer para mim, mas quando eu olho através da palavra e procuro enxergar aquela oportunidade a partir do evangelho, eu vou enxergar que muitas das vezes as oportunidades que são benéficas para mim, né, quando eu coloco esse crivo da palavra de Deus, eu vejo que na verdade era mal e não bem. Iria era destruir e não edificar. Essa questão é muito interessante, né? Que você falou aí. Porque o limite do mínimo e do máximo de um crente é a palavra. Vamos dizer assim, as fronteiras de um crente, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, é a palavra. Você acha que essa questão dentro da faculdade, como você falou, isso se aplica a todos os outros ambientes onde você está em grupo, né? Sim. O jovem está em grupo. Você acha que isso está ligado à falta de um posicionamento? Pessoas que não têm a sua identidade em Cristo revelada, não entendeu aquele, você acha que essas pessoas estão suscetíveis, sujeitas a caírem, a serem levadas ali por qualquer opinião, por não ter encontrado a sua identidade em Cristo, o propósito na palavra? Com certeza. É isso daí. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que pensar o seguinte: Jesus faria isso daqui que eu estou fazendo? Uhum. Jesus usaria a roupa que eu estou usando? Jesus imitaria fulano? Porque tem muito disso. Igual eu falei, os novatos, os calouros chegam, eles querem imitar os veteranos, que os veteranos estão fazendo. Porque o rapaz, ele chega lá, ele quer imitar o veterano que está lá. O camarada está dentro da atlética. O camarada, ele tem visão. As moças cobiçam ele porque ele tá ali. Sim. E o camarada quer imitar. Mas é que nem você falou. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Quem entra lá dentro ser um posicionamento, ele não está imitando Cristo. Porque, biblicamente falando, né, nos evangelhos, em Atos, em toda a Bíblia, que também há Jesus, de Gênesis e Apocalipse, há várias tipologias de Jesus no Antigo Testamento, firmado. Não tem um Jesus meio termo. Sim. Jesus, desde menino, ele estava no templo, ele pregando para os sacerdotes, porque ele já tinha uma mente formada. Então, nós temos que ser assim. A nossa mente tem que estar firmada no que Cristo faria. Se eu tivesse essa mentalidade hoje, muitos dos problemas que eu enfrentei, principalmente na área espiritual, por conta do afundamento em pecados, que é um lamaçal, eu não teria enfrentado, porque eu teria perguntado para mim mesmo, e Jesus faria isso daqui? Jesus iria nessa festa? Jesus frequentaria aquele tipo de ambiente? E a partir do momento, que nem você falou, você citou vários ambientes, a partir do momento que você é corrompido em um ambiente com um certo tipo de pessoas, onde essas pessoas estiver e você estiver junto, você vai estar corrompido. Pode ser dentro da sala de aula, pode ser na faculdade, pode ser numa república, pode ser num bar, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer outro lugar. Você vai estar corrompido. Sim. Que nem você falou. Se você não tiver
né, firmado, não adianta, vai ser corrompido. Outra questão, sim, falta muito posicionamento. Você vai ser atacado? Vai. Vai ser crucificado? Vai. Mas falta posicionamento. Porque há um sofrimento seguir Jesus. O carregar da cruz é um sofrimento. Né? A gente vai enfrentar aí mazelas, perseguição, por amor ao nome dele. E Jesus nos alerta isso. Paulo nos alerta isso. Você acha, só um parênteses dentro dessa sua fala aí, o evangelho sendo romantizado como é nos dias de hoje, por muitos ditos pregadores da palavra, romantizado no sentido que eu digo, vai contrário a isso que você falou, não há sofrimento no evangelho, essa questão de cruz, você pode carregar a sua cruz, mas sem renunciar a si mesmo. Você acha que esse tipo de evangelho vai influenciar dentro das faculdades? Vai mudar alguma coisa? Com certeza. Ao menos na minha época ainda não tinha esse evangelho assim. Eu digo assim, esse evangelho que aceita tudo, que não repreende, que não exorta na palavra. Você acha que esse tipo de evangelho influencia transformação, avivamento? Não. Assim, como é que eu vou te explicar? O inimigo ele tem várias áreas de atuação. Quando eu tô retendo bem dentro do campo universitário, porque foi onde a gente começou o assunto. Sim. Mas também pode expandir para várias áreas. A questão, quando eu estava não era assim. Era totalmente radicalizado o evangelho. Não tinha esse evangelho massaginha de ego. Ou era ou não era? Ou era ou não era. Mas aí, o que acontece? Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? Eu entrei na faculdade em 2015 e formei em 2020. Então foi 2015, nós estamos falando de 10 anos atrás. Então, assim, se você pegar o âmbito universitário, naquela época era 8 ou era 80. Eu te falei, mas aí o que acontece? Vai mudando. Quando viu que, vamos supor, o que eu imagino, né, que eu já saí de lá, eu não sei, mas a gente vê em relatos em outras faculdades, vídeos na internet, eles viram que eles não conseguiriam tirar o evangelho mais, aí eles colocam o que o Satanás fez, o demônio fez. Então vamos colocar um evangelho massageador de ego. Colocar uma meia verdade. Uma meia verdade. Nós não vamos tirar, mas nós vamos distorcer o negócio aqui. Não, a igreja, agora o evangelho aceita a ideologia de gênero. Não, mas agora entrou aquilo que eu falei, o nada a ver, não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não, a Bíblia não é assim não é dura desse jeito, não, Jesus é amor. Sim. Deus é amor. Nós estamos no tempo da graça, tudo pode. E só que para a pessoa viver esse tipo de evangelho, que nem você falou, não tem como viver um avivamento. Uma transformação. Porque antes de Atos 2, os discípulos passaram poucas e boas com Jesus. Pedro teve que abandonar a sua família para seguir Jesus. Eu creio que todos os demais discípulos tinham sonhos. Ele teve que abandonar tudo para seguir Jesus. Já entra a parte da renúncia. Sim. Não duvido dele ter passado fome. Não duvido deles ter passado frio. Não duvido deles ter passado calor. Não duvido deles ter ficado com a roupa muito tempo. Com até certeza. Precisar trocar de novo. Mas por quê? Porque lá na frente, eles acreditavam fielmente que lá na frente, Jesus teria o que teve para eles, que foi o batismo com o Espírito Santo. Então, para acontecer o avivamento, que aquilo para mim foi o primeiro avivamento histórico na minha visão, Atos 2, para acontecer aquilo lá, teve que passar por muitas mazelas. E detalhe, as mazelas não acabou no avivamento. Só se intensificaram dali para frente. Continuaram. Na verdade, né, as dificuldades, os problemas, foi também um meio de conduzir e levar a palavra nos confins da terra, né? A igreja perseguida ali em Israel foi
a perseguição em Jerusalém fez com que o evangelho fosse para Samaria e chegasse aos confins da terra. Exato. Então, através da perseguição, das dificuldades. A questão que a gente está colocando aqui, pessoal, a gente está falando sobre juventude cristã, a gente está falando sobre o viver, né? O jovem cristão, os desafios que nós temos hoje em dia. Nós não podemos negociar em momento algum a nossa fé, relativizar a nossa fé, porque a nossa fé é absoluta, é baseada em uma verdade absoluta. A palavra de Deus é essa verdade, é onde nós encontramos isso. Não tem como você relativizar o que está escrito na palavra, porque veio de Deus. O Deus que você vai ver a Bíblia, que foi escrita de um período de vários anos, de Gênesis e Apocalipse, foi escrita por diversos autores, escritores diferentes, mas o autor é o mesmo, que é o Espírito Santo, o Deus que conduziu, e em nenhum momento diverge uma coisa da outra, uma palavra vai contra a outra, em todo momento está uma completa a outra, uma afirma a outra, não entra em contradição. Então, a Bíblia é a verdade absoluta. A gente está falando aqui, como o obreiro falou, dentro do contexto da faculdade, mas esse posicionamento que a gente tem que ter lá serve para todas as outras áreas das nossas vidas, né? Você falando, o não se posicionar que vai fazer você entrar numa bola de neve de pecado, Sim. Uma bola de neve de doutrinas erradas e até mesmo de um falso evangelho. Você vai cair nessa de que o evangelho agora não é mais assim, como ele falou. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um evangelho radical aos olhos de muitos. Um evangelho que era duro demais. Só que na minha cabeça não faz sentido isso, porque a Bíblia é a mesma. Então, por que é que hoje o evangelho não é mais considerado assim? Por que hoje o evangelho não é mais visto? Aí entra esse problema, né? A relativação, o relativismo, né? Sim. Relativação, não sei se existe essa palavra, mas o relativismo do evangelho. Ah, não é assim, os pastores antigamente pregavam assim, mas não é bem assim que são as coisas, é diferente. É claro, gente, a gente hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitos maus exemplos, né, de pessoas que se intitulam pastores, mas que na verdade não são. Homens ali que são carrascos, que colocam ensinamentos que não são bíblicos sobre a igreja. Mas a gente também tem um outro ponto, que são jovens que estão em igrejas boas, que estão em igrejas que os seus pastores são homens de Deus, são mulheres de Deus, que estão ensinando o verdadeiro evangelho, e esses jovens não querem obedecer. Aí, como está sendo criada essa cultura hoje em dia, de que pastor que cobra demais é um pastor charlatão, é um pastor que não está de acordo com a Bíblia. Dono das ovelhas. É dono das ovelhas. Como está sendo gerada essa cultura hoje em dia, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nem sempre vai ser o pastor que está querendo ser dono da ovelha, que está impondo algo que não está na Bíblia. Nem sempre é isso. Muitas das vezes também é o jovem que não quer receber, aceitar a correção, a doutrinação, né? Ali na palavra, não estou falando doutrinação humana, de princípios e conceitos humanos. Igual aqui na igreja, a gente tem um método de ensino, né, com a juventude. Desde que eu sou líder de jovens, o que eu escutei de Deus eu perguntei para Deus o que fazer para atrair os jovens. Na minha mentalidade, eu estava perguntando para Deus que tipo de evento eu deveria fazer, que tipo de coisa que eu tinha que armar aqui na igreja para atrair a juventude. E a resposta de Deus para mim naquele dia foi: eles têm que vir por amor a mim, por amor à palavra. Então eu entendi que eu não preciso fazer nada para atrair os jovens, a não ser pregar o verdadeiro evangelho. É onde muitas das vezes não somos aceitos por falar contra roupas curtas, contra namoros imorais, contra a cultura de curtir e compactuar com músicas seculares, com artistas seculares. Então, assim, às vezes a gente encontra essa barreira aí no meio dessa geração. Sim. Porque enquanto a gente está
pregando aqui o viver em santidade, em outros lugares, na internet, pastores da internet às vezes, está sendo, né, em contrapartida, ele está falando, o que tem a ver você usar, moça, você usar um cropped? Aonde na Bíblia fala para não usar cropped? Entendeu? Aonde na Bíblia fala para você não ouvir uma música popular brasileira? Sabe? E para um bom entendedor da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia, ela não vai trazer da forma que a gente quer ou da forma que a gente acha. Mas a Bíblia fala sobre ordem e decência. Sim. A Bíblia fala, né, sobre a mulher ser uma mulher de respeito, uma mulher que não venha a ser a beleza da mulher. Pedro escreve nas suas cartas, não seja a sua aparência, os seus adornos, os seus enfeites, não queira ser atraente pelo exterior, mas sim pelo interior, por aquilo que ela carrega dentro de si. O homem, ele precisa entender também a importância de viver em santidade, de buscar. Pastor, não fala de música secular. Mas, irmãos, qual é a influência que a música exerce na mente de um jovem cristão? São portas de entrada, como o obreiro Johnny falou no início. A faculdade traz esses pontos de, às vezes, hoje em dia, né? Não é bem assim. O diabo, ele usa essas oportunidades de entrar com uma meia-verdade, né? Ele fala assim, não, você pode ir até aqui, tudo bem você usar isso, não tem problema. É nesse ponto aí que as coisas começam a dar errado, porque você começa a aceitar algumas coisas que parecem não ser pecado, que parecem não ser, como antigamente falavam, um pecado cabeludo, um pecado muito, né, grande. É algo disfarçado aqui, não tem problema. Deus não tá vendo. É só isso daqui, o que tem a ver ouvir essa canção? Mas o problema é que aquele pequeno abismo ali, aos poucos, vai puxando outros abismos até se tornar um abismo onde a pessoa, o jovem, ele não vai conseguir sair de lá. Então, até se tiver algum líder de jovens, ou até mesmo você, guarde isso no seu coração. Fique com a palavra. Não existe vida secular para você que é cristão. Se você é cristão, eu tenho esse entendimento comigo há anos. O que eu faço lá fora é reflexo da minha vida com Deus. O meu trabalho não é um trabalho secular, o meu trabalho faz parte do meu chamado com Deus, do propósito de Deus para a minha vida. O meu relacionamento não é relacionamento secular que eu tenho lá fora, seja questão de amigos, relacionamentos profissionais, enfim, são tudo baseado de acordo com o propósito que Deus. Então, a minha vida lá fora parte da minha vida com Deus aqui dentro, né? Do meu íntimo, do meu secreto com Deus. Tudo lá fora é reflexo do que eu vivo com Deus no meu a sós. Então, não existe vida secular. Por exemplo, o que você faz na sua vida secular? Muitas pessoas às vezes falam, eu trabalho com isso, tal. Não, isso não é secular. Isso também é santo, foi Deus que colocou esse propósito. Sim. Aí entra uma outra questão. Hoje, naquilo que a gente falou no início, as pessoas, elas vivem por aquilo que traz prazer e deixam de lado um posicionamento que a Bíblia exige. É verdade. Aqui, onde entra a dopamina, né? Tudo que gera dopamina no seu cérebro é válido, tá bacana, tá top. Sim. Né? Só que eles esquecem de Tiago 4,4, né? Que aqueles que se tornam amigos dos prazeres do mundo se instituem inimigo de Deus. Então, o que esse texto quer falar? Que é 8 ou é 80. Não tem esse evangelho meia boca. Esse evangelho que fala que isso aqui pode, não tem problema, tá? Pode fazer tranquilo, como o pastor Alisson falou, não é um pecado cabeludo. Tá, mas e esse texto que eu acabei de falar? O que é mundo? Mundo é tudo, não é porque quando a gente fala mundo, muitos entendem que é o planeta Terra. Não. Mundo é toda a concupiscência, tudo as iniquidades, pecados, prazeres e tudo mais que nos rodeia, relacionados, né, às práticas e etc. Mas em contraposição de mundo existe algo chamado reino. O que é reino?
igual Mateus 6,33, Mateus 11,12. O que é reino? Se você for pesquisar no dicionário o que é reino, reino é uma nação, um país ou um estado governado por uma monarquia ou um rei. Ou um conjunto de pessoas no qual segue leis e ordenanças de um rei. Isso é reino. Falando na ótica do dicionário, né? Olha para você ver o tanto que é interessante. Tanto que se entra em um contraponto totalmente diferente de mundo. Mundo são os prazeres, você pode tudo. Reino, você está debaixo de uma lei, de uma ordenança. Você só pode aquilo que é ordenado a você. Então é o que o pastor Alisson está falando. Quem vive o reino, busca o reino, se esforça para ter o reino, como se diz em Mateus 11,12, não existe mundo para ele. Então não existe a vida secular. Então se você vive o mundo, você não vive o reino. Se você vive o reino, você não vive o mundo. Então, a questão a Bíblia em si, eu posso falar nesse contexto, ela força você a um posicionamento. Sim. Não tem como você viver na beira do muro. Não tem como você viver em cima do muro. Não dá você viver em cima do muro. Eu tô seguindo a palavra, eu tô fazendo tudo certinho. A Bíblia não fala nada de roupa curta. Então, se eu tô seguindo a palavra e tô usando roupa curta que não fala na Bíblia, tá tudo certo. A Bíblia não fala nada de tatuagem. A Bíblia não fala nada de tatuagem. Então, eu tô seguindo a Bíblia certinho, não vou tacar umas tatuagens aqui. Tá, mas peraí. Remetemos ao que eu falei lá no início. Nós somos pequenos cristos. Você não vê Cristo envolvido com nada disso. Viver da palavra. Da palavra, não tem como. Ou você vive pelo reino. Muitas dessas coisas, né, são portas de entrada para todas as outras, né? Exatamente. Qual que é a influência, né, que isso exerce influência, Sim, né? exerce influência. Por quê? Vamos lá. Quem falar que o pecado é ruim, tá mentindo. O Sim. corpo que é isso, vai trazer prazer. É satisfatoríssimo pro corpo. É o que eu falei, é o que gera dopamina no seu cérebro. Sim. Por que vicia? Por que droga vicia? Por que pornografia vicia? Por que álcool vicia? Por que a masturbação vicia? Por conta do excesso dopaminérgico que ele gera no cérebro da pessoa. A gente fica... É literalmente um dependente químico. A química no cérebro te torna dependente daquilo. A zona de recompensa do seu cérebro, ela já... Ó, pra você ver o tanto que é interessante. Quando você é viciado em algo, só de você pensar e planejar ter aquilo, seu cérebro já começa a te recompensar com dopamina. Ele já começa a te dar pequenas recompensas em dopamina. Por isso que a Bíblia é muito completa. Por isso que Deus não manda, a Bíblia não manda, que é a palavra de Deus em si, ela não manda você fugir do pecado. Ela manda você fugir da onde? De quem? Da tentação. O que é tentação? É o pré-pecado. É o que antecede. É o pensamento que vai te levar àquilo dali. É a premeditação de um pecado. Não é, a gente resiste ao diabo. Ao diabo. A tentação tem que fugir. Tem que fugir dela, exatamente. Então, tipo assim, é o pensamento que te pega durante o dia, que você não repreendeu, que você tem que repreender. É aquela mulher que passou com uma roupa curta, que você tem a opção de não olhar, que ela vai passar na sua frente. E os seus olhos vão falar assim, ela é bonita. E ela tá com uma roupa indecente. Você tem a opção de fazer o quê? Não olhar de novo. Fugir. Você fugir. Você tem a opção de estar no Instagram, passa um camarada sem roupa, você tem a opção de rolar. Aí entra um ponto que, às vezes, eu já vi que eu penso diferente, muito. Por que para a mulher lá fora é vulgar e aqui dentro da igreja não é? Tem essa questão, né? Então, assim,
é o que o obreiro Johnny está falando, gente. A nossa conversa até aqui, né, a gente falou sobre você entender, você que está nos ouvindo. Primeira coisa, seja para você que vai entrar numa faculdade, você que está no ensino médio ainda, você que está inserido em alguma área da sociedade, na área de trabalho, meio familiar, enfim. Se você é um ser social, a primeira coisa que você tem que entender para viver o propósito de Deus para a sua vida, que a gente vai entrar nesse ponto agora, a primeira coisa que você tem que entender descubra o propósito que Deus tem para você, né? Paute a sua vida de acordo com a palavra de Deus, né? Enxergue tudo que você for fazer a partir da ótica bíblica. Segundo ponto, tenha posicionamento. Se posicione de acordo com aquilo que você enxergou na Bíblia a seu respeito. Nós lemos no início 1 João 2,14, que fala que Deus nos escolheu porque somos fortes e a palavra dele está em nós. E no versículo 15 fala para nós não amarmos o mundo. Então, a partir daí eu preciso ter um posicionamento. Só que você só consegue ter esse posicionamento a partir do momento que você entendeu o propósito que a Bíblia revela ao seu respeito, ao meu respeito. Sim. Então, esses dois primeiros pontos. Eu entendendo esses dois primeiros pontos, eu vou entrar em um lugar de influência que, trazendo aqui para uma realidade do cristianismo, nós chamamos de avivamento. Sim. A gente vê na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que sempre grandes feitos, grandes acontecidos, Deus começou por jovens. Moisés, jovem. Josué, jovem. Davi, jovem. José, jovem. Gideão. Esther, jovem. Vem para o Novo Testamento, todos os discípulos, jovens. Então, assim, quando a Bíblia fala, eu vos escolhi porque sois fortes, Deus tem um olhar diferenciado para o jovem. Em Joel capítulo 2, fala também, Deus já fala para os jovens. Verso 28, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Enfim, você vai ver em todo o contexto bíblico uma atenção especial de Deus para o jovem. O que é o jovem? Dos 18, hoje o IBGE diz que é dos 18 aos 29, aos 30 anos, se eu não me engano. Nessa margem. Então tá aí dentro dessa faixa, isso aqui é o jovem. Então, você vai ver o contexto bíblico, vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles estavam encaixados dentro dessa faixa etária, né, dentro dessa idade. Quando eu entendo esses dois primeiros pontos, que é enxergar a partir de uma ótica bíblica e me posicionar a partir daí, eu entro num terceiro ponto, que é um lugar de influência, que a gente vai falar sobre avivamento. Avivamento ele cria, na verdade, um ambiente de transformação. É aquilo que a gente falou, pegando o exemplo de vida aqui do obreiro Johnny, dentro da faculdade. Se não for um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, não há transformação. Se você não for bem posicionado naquilo que você crê, você não vai conseguir influenciar o ambiente onde você está inserido. Sim. Outra questão também, a Bíblia fala para você saber defender sua fé. E se você tiver um conhecimento raso da sua fé também, de nada adianta. Eles vão massacrar você. Sociólogos, psicólogos e tantos outros. Isso você fala no contexto da faculdade, mas a gente vai encontrar em todas as áreas. Em todas as áreas. Por que eu falo mais no contexto da faculdade? Porque lá dentro tem pessoas extremamente conhecedoras, extremamente inteligentes, com QIs altíssimos. E a maioria são ateus. Interessante, né? A maioria deles são ateus. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, parece que mais ela fala o conhecimento humano ali, humano, né? Carnal, sem revelação de Deus. Isso. Porque tudo, você pode ter conhecimento em todas as áreas. Deve ter. Não é, não é proibido.
a sabedoria é algo extremamente interessante. Até o deputado Nicolas falou aqui no culto, né, a palavra que ele trouxe, ele falou sobre o alimentar a alma através do conhecimento. É o que Salomão pediu a Deus, né? Salomão foi extremamente inteligente no pedido, ele pediu sabedoria. Então, você procurar sabedoria, procurar estudar, não me é permitido, mas é que nem o pastor Alisson falou. Tudo que você for estudar, estuda baseado na ótica bíblica, coloca a ótica bíblica. Vamos dizer que nós somos míopes, cegos, Sim. com a vista embaçada, e você está estudando. Aí quando você coloca a Bíblia, vamos dizer que é o óculos. Você coloca, fica mais claro. Você olha a partir do óculos. Você vê tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que você está estudando a partir do óculos. Amém. Então, essa questão aí que você falou, se não tiver um conhecimento bacana, se não procurar devorar esse livro que a gente chama de Bíblia, né, que é a palavra de Deus, descrita por vários homens, né, que são pelo autor Espírito Santo, se você não se alimentar disso daqui, não adianta. Tem um conhecimento raso. Eles vão te destruir. Pode ser que funcione no evangelismo, numa praça, onde você pega uma pessoa que às vezes nem leu, nunca leu a Bíblia. Sim. Mas se você entrar dentro de um ramo universitário, meu amigo, o trem lá é outros 500. Sócrates, Galileu Galilei, e vai os outros lá. Karl Marx. Só as tragédias, irmão, só as tragédias. Então, é complicado. Se você não tiver um conhecimento razoável, vamos dizer assim, não adianta. Porque aconteceu comigo, eu vou falar algo que aconteceu comigo. Mas já teve pessoas lá dentro de me perguntar coisas, né, a respeito da fé. E eu ficava, sabe, quando você fica... Sim. Porque tava perdido, entrou lá dentro, não tinha um posicionamento. Eu não estudava, não procurava conhecer, não orava, não procurava ter uma vida com Deus. Então eu ficava, é isso mesmo. Hoje está sendo criado um estereótipo aí que o jovem ele tem que ter sua vida já estabelecida e uma vida de sucesso muito cedo, né? Sim. Tem sido criada essa cultura aí no nosso meio. Só que o jovem cristão, um conselho aqui que eu deixo para vocês dentro de tudo isso que o Johnny falou, na experiência dele aí, né, na faculdade, como a gente falou, isso pode se aplicar em vários contextos na nossa vida. Um conselho que eu te dou ao que eu ouvi do pastor Ilquias, pastor da ICB lá em Perdões. Ele falou o seguinte: as filhas dele chegaram e falaram, eu quero ser médica, eu quero ser advogado. Aí ele falou assim, olha, antes de vocês serem tudo isso aí que vocês estão querendo ser, primeiro, eu preciso que vocês entendam e descubram que vocês primeiro têm que buscar ser mulheres de Deus. Então você que é jovem, está nos ouvindo, antes de ficar ansioso com qual curso você vai fazer, não é errado você ir para a faculdade, não é errado você ir para o mercado financeiro, nada de errado nisso. Temos que ter pessoas na política, temos que ter pessoas nessas áreas. Mas não adianta eu ter jovens lá que não entenderam o que é ser homem de Deus, o que é ser mulher de Deus. Você tem que casar. Você que está solteiro, procure casar. Mas antes de casar, entenda o que é ser homem de Deus, o que é ser mulher de Deus. Aí depois sim você vai ocupar o papel de marido, o papel de esposa. Aí sim depois você vai ocupar o lugar de vereador, de prefeito, de deputado, o que quer que seja. Na faculdade, enfim, primeiro você precisa entender que antes de qualquer outra coisa, primeiro você precisa ser homem de Deus, mulher de Deus. Deixa aí um conselho para a gente já encerrar essa live, esse podcast de hoje, Johnny. Um conselho que eu dou a vocês foi algo que eu deveria ter praticado, que hoje eu pratico bastante. Isaac. Como assim, Johnny? Isaac? Em Gênesis capítulo 22, do 5 em diante, fala que Abraão levou Isaac, que alguns estudiosos falam que ele estava com 16, outros falam que ele estava com 17, outros falam que ele estava com mais de 20, e etc, né? Há vários
ramos teológicos disso aí, vários estudos. As linhas. Várias linhas. Mas o que me impressiona nisso daqui? É o capítulo 7, o versículo 7. Isaac disse a Abraão, seu pai: Meu pai, que é meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaac: Temos lenha e fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram no lugar de Deus, tinha indicado Abraão construir um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaac e colocou no altar, em cima da lenha. Neste momento, o anjo do Senhor, e nós já sabemos o restante da história. Tá, Johnny, o que você quer me dizer com isso? Obediência. Seja obediente a seus pais, o que seus pais falam para vocês. Seja obediente aos seus líderes, ao que eles falam para vocês. Isaac tinha idade suficiente para debater com seu pai, lutar com ele corporalmente e muito possivelmente se esquivar e ir embora. Ele estava a ponto de perder sua vida. Mas ele obedecia tanto a seu pai e ao Deus do seu pai que ele se entregou sem questionar. Ele já era ali um adolescente para a juventude ou um jovem para homem feito já, dependendo da linha de raciocínio. Então ele já tinha, nós estamos falando de um Abraão aí de 100 anos, mais de 100 anos na verdade, porque ele teve Isaac com 100 anos, então já tinha mais de 100. Então pensa, a obediência de Isaac. Então o que eu deixo para a juventude de hoje, tudo começa com obediência. Tudo começa com obediência aos seus pais. São as primeiras autoridades que você passa a ter entendimento, segundo a psicologia. Depois, a liderança cristã. Ah, Johnny, mas eu não tenho... Meus pais biológicos não são cristãos. Beleza, mas você tem pais espirituais, que são seus pastores, sua liderança, no qual se deve obediência. É um termo que muitos abominam hoje em dia. Exato. Por causa de feridas, né? Mas exato. Não vem a conversa agora. É o caso, né? Não vem o caso. É uma pauta para outro dia. Mas, irmãos, obediência. Se eu tivesse obedecido e escutado tudo que me falaram, eu nasci num berço evangélico para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse ouvido, escutado ouvidos, a minha liderança, primeiramente aos meus pais e depois a minha liderança cristã, evangélica, eu não teria passado nada do que eu passei. Então, antes de qualquer coisa, sejam obedientes aos homens e às mulheres que estão à sua volta, de Deus, obviamente. Não sejam obedientes a pessoas que não são. Sim. E, em primeiro lugar, aqui, obediente à palavra. Amém. Em tudo. Gênesis, Apocalipse, seja obediente. Não queira entrar nessa de, eu sou obediente até tal livro. Passou daquele livro ali, eu já não sou obediente mais não. Então, seja obediente na totalidade da palavra de Deus. É o conselho que eu deixo para a juventude hoje. Amém. Muito obrigado, Johnny, pela eu que agradeço. Disponibilidade. Que Deus te abençoe. Amém. Pessoal, então, esses 3 pontos aí, guarde no seu coração. Se você que é jovem cristão, ama seus amigos, seus colegas de escola, ama sua família e quer ver essas pessoas na presença de Jesus, antes de você entrar nesses lugares, primeiro conheça o propósito de Deus para a sua vida, o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, qual é o chamado que Deus tem para você. Antes de ir para qualquer curso, antes de ir para qualquer faculdade, antes de ir para qualquer emprego, primeiro busque em Deus, na palavra de Deus, direcionamento para a sua vida. Se posicione, aí você vai ver as pessoas lá sendo influenciadas, você vai ver o avivamento, a transformação de Deus acontecer no lugar onde você está inserido. E é essa palavra que nós temos, que Deus tem para a sua vida. Amém. Nesse episódio. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? E até o próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida.